Olá, boa noite. Pedreiro é confundido com suspeito de estupro e foto dele se espalha nas redes sociais. Polícia apresenta suspeito de matar homem em fevereiro no Jardim Esperança. A luta de uma família para ajudar filho com microcefalia. Minas Gerais perde mais de 3.000 vagas de leitos do SUS em 5 anos. Rede social é usada como parâmetro na hora da contratação. Mídias na educação. Novas propostas são apresentadas por estudantes para atualizar a forma de ensino. E mais. Karateca de Lagoa Formosa consegue vaga em campeonato sul-americano, mas participação pode ficar no sonho. Um exemplo de sustentabilidade. Pets são transformadas em vassouras e beneficiam diversas famílias. Agora, no NTV News. Um pedreiro em Patos de Minas tem sido comparado ao retrato falado de um acusado de estupro. A foto do trabalhador foi comparada à do agressor e caiu nas redes sociais. O homem procurou a polícia, pois quase foi linchado nas ruas. O retrato falado do suposto estuprador divulgado no dia 23 de maio pela Polícia Civil tem causado confusão. Muita gente inocente que se assemelham com o suspeito vem sofrendo ameaças, como aconteceu com o Damião. Ontem mesmo eu quase fui lixado na rua. Os caras chegou me apontando que eu sou estuprador sem eu ser. Damião Nascimento da Silva, de 29 anos, trabalha como pedreiro, é natural de Alagoas e está em Patos de Minas há quase 2 anos. Há alguns dias, a foto de sua rede social foi usada para uma montagem onde é colocada ao lado do retrato falado do suposto estuprador e divulgado via WhatsApp, o tornando alvo de muitas acusações. Aí eu procurei a delegacia, já estou aqui fazendo o boletim contra essa pessoa que divulgou minha foto. E vou tomar as providências e vou processar essa pessoa, que isso não vai ficar impune não. Porque não pode fazer isso com a imagem da pessoa, divulgar a imagem da pessoa e expor para todo mundo, sendo que eu sou... tenho família, tenho um filho, como é que fica a minha vida depois disso? Além das acusações que têm apavorado Damião, sua grande preocupação é com a sua família, que também acaba sendo exposta diante da situação. E a minha mulher veio até indignada aqui ontem na delegacia, ela mesmo que procurou, que eu não estava sabendo disso. Aí fui... Hoje vim aqui, falei com o delegado, mandei chamar vocês da imprensa para declarar isso, que eu não tenho nada a ver. E quero que quem estiver publicando essas coisas aí, parar de publicar, porque eu estou pagando por uma coisa que eu não fiz. Véio. Investigações já foram feitas e comprovadas de que Damião é inocente e não tem nada além de uma mera semelhança com o criminoso que vem aterrorizando a população patense. A Polícia Civil já fez essa investigação e, no caso desse rapaz, ele não é o autor do delito. Então, as pessoas que vêm fazendo essas montagens devem parar, não só na situação dele, mas em qualquer outra situação. Qualquer pessoa não pode ser feita montagem, sob pena de se cometer injustiças, sob pena de se cometer aí uma situação em que o indivíduo vai se sentir ameaçado ou pode até mesmo ser lesado, lesionado fisicamente, ele e sua família. A divulgação do retrato falado foi justamente para que a população colabore com as investigações, mas acusar um cidadão sem provas acaba atrapalhando o trabalho da Polícia Civil. Então é importante que a população denuncie, informe, mas é importante também que ela tenha responsabilidade em saber que imputar a alguém um fato que a pessoa não cometeu, além de ser crime, né, é uma situação em que vai deixar a pessoa em risco, principalmente numa situação como essa que está sendo investigada. É de extrema importância que a população continue ajudando a encontrar o suposto estuprador, mas para isso é necessário que qualquer suspeita seja encaminhada para a delegacia para que a Polícia Civil, em suas atribuições, faça um trabalho de investigação. A Polícia Civil busca a justiça, busca a transparência e a legalidade. E nós só vamos ter isso se a sociedade continuar realmente ajudando como vem ajudando, mas sem interferir no trabalho de investigação, sem realizar montagens que possam prejudicar indivíduos que são elementos de uma investigação, mas nem suspeitos são. Elementos de investigação para que nós possamos então chegar realmente à autoria delitiva. A Justiça deve dar em breve o parecer de sentença para o caso do engenheiro agrônomo Renan Oliveira Gomes, de 31 anos, que é acusado de cometer estupros em Patos de Minas. Ele foi preso no final de janeiro deste ano, depois de, segundo a Polícia Civil, ter sido reconhecido pelas vítimas.
Após a audiência de instrução ocorrida no mês de maio, quando vítimas e acusado ficaram frente a frente, nesta sexta-feira foram julgados os embargos de declaração, que são instrumentos jurídicos pelos quais as partes de um processo judicial pedem ao juiz esclarecimentos de pontos a respeito de omissão ou contradições do caso. Na próxima semana, a Defesa e o Ministério Público deverão ser intimados para tomar conhecimento do que foi julgado e, após a publicação, o juiz terá um prazo de 10 dias para dar a sentença. Renan Oliveira nega ser o autor dos estupros. Ele permanece preso em uma cela separada no presídio Sebastião Satiro. O processo corre em segredo de justiça. A polícia apresentou hoje um dos acusados de ter participado do assassinato de um homem este ano no Jardim Esperança, em Patos de Minas. Segundo a polícia, 3 pessoas estão envolvidas. Vander da Silva Mateus foi morto no dia 12 de fevereiro, no bairro Jardim Esperança. Ele estava lavando seu carro na porta de casa quando foi atingido por disparos de arma de fogo. Enquanto a vítima, Vander da Silva Mateus, encontrava-se na sua residência, lá no bairro Jardim Esperança, ele estava lavando seu veículo na calçada quando os indivíduos passaram e atiraram na sua direção, vindo ele a óbito lá no próprio local. Após um longo trabalho de investigação, a Polícia Civil apresentou nesta sexta-feira os acusados do crime. Luiz Henrique Pinto, de 18 anos, Wesley dos Reis Lima e um menor de 17 anos são os acusados de cometerem um homicídio. De acordo com o delegado, Luiz Henrique e o menor seriam os responsáveis pelos disparos e Wesley teria dado cobertura. Após um brilhante trabalho investigativo, e aqui aproveito para parabenizar a equipe de investigadores da Polícia Civil de Patos de Minas, aqui principalmente que estão nesta área, eles apuraram a primeira participação do Luiz Henrique Pinto em virtude desse desentendimento que ele havia com a vítima, porque a vítima já havia disparado contra o Luiz Henrique Pinto. Após isso, foi feito mais investigações, mais diligência para a gente apurar o maior número de pessoas envolvidas nesse crime. E aí chegamos à participação de mais 2 pessoas. O que teria motivado o crime seriam alguns desentendimentos entre a vítima e os acusados. De acordo com Luiz Henrique, ele era constantemente ameaçado por Vander e seu filho. O adolescente ele já tinha desentendimentos com o filho da vítima, pois o filho da vítima já havia tentado esfaqueá-lo. Então, em virtude disso aí, ambos passaram a ter brigas, E o Wesley, por amizade, deve ter acabado envolvendo nisso. O Wesley, nós ainda não sabemos a real motivação dele para este crime. Mas são várias desavenças desses envolvidos neste crime. E aí era eu ou ele, ou eu matava ou eu morria. O que eu vou fazer, que eu vou resolver? Isso era frequente? Onde que ele me via? Podia estar em qualquer lugar, no centro, com a minha mãe, com qualquer um. Arrancava revólver para qualquer um, ameaçava qualquer um. Arrancou o revólver até para a mulher do posto de saúde, arrancou. A arma eu arrumei. Os caras estão falando que tem Wesley, não tem nada de Wesley. Luiz Henrique foi conduzido ao presídio Sebastião Satiro. O menor será encaminhado ao centro de internação. E Wesley já se encontra preso por ter cometido outros crimes. Todos eles já são conhecidos pela polícia. Todos esses indivíduos já têm passagens, principalmente e infelizmente, por crimes contra a vida de outras pessoas. O Luiz Henrique, enquanto menor, ele ficou internado por um período no centro de internação de menores, justamente por ter tentado tirar a vida de outra pessoa. O adolescente também tem passagens policiais nesse sentido. E o Wesley, ele já está até cumprindo pena por estar tirado a vida de outra pessoa, além de diversas outras passagens por crimes contra a vida e tráfico de drogas. O adolescente agora ele será encaminhado para o centro de internação, ele vai ficar internado por 45 dias, enquanto que o processo dele vai correr na vara da infância e juventude. Após esse período, o juiz proferirá uma sentença em que pode mantê-lo internado pelo prazo máximo de 6 meses, ou, aliás, 3 anos. O trabalho da Polícia Civil tem sido rápido. Dos 8 crimes de homicídios ocorridos em Patos de Minas, 6 já foram elucidados.
A Polícia Civil aqui em Patos de Minas quer deixar bem claro que não deixaremos em liberdade indivíduos responsáveis por homicídios, né? Já são 8 homicídios em Patos de Minas, dos quais 6 nós já colocamos no presídio Sebastião Satiro, né? Não toleraremos isso. A equipe de investigadores está muito empenhada nessas elucidações, né? E vamos atuar sempre pela prisão desses indivíduos, né? Desses 8, 6 já estão presos e os outros 2 em breve pretendemos aí apresentá-lo também. Agradeço pelas informações. Jéssica Andrade para o jornalismo da NTV. 2 homens armados tentaram assaltar um poço de combustíveis em Barbacena, em Minas Gerais. Entretanto, não esperavam que um policial estivesse no local no momento exato do crime. Câmeras de segurança registraram toda a ação. É possível ver 2 suspeitos chegando em uma motocicleta. Um homem entra na recepção e o outro espera do lado de fora. Um policial que estava no local percebe a ação e troca tiros com os indivíduos. Um dos criminosos foi baleado. Os 2 foram presos e foram apreendidas 2 armas de fogo. Já novas propostas são apresentadas por estudantes para atualizar a forma de ensino. E rede social é usada como parâmetro na hora da contratação. É impossível viver hoje sem celular ou computador, por exemplo. As novas tecnologias vieram para ficar e são aperfeiçoadas a cada dia. As mídias na educação são uma proposta para aproximar a linguagem da sala de aula com os estudantes cada vez mais conectados, formando assim cidadãos mais críticos em relação a tanta informação. Um seminário tratou da questão e apresentou proposta para melhorar a comunicação em ensino dentro da escola, a começar pelo treinamento dos professores. Meiron é aluno do 5º período do curso de Publicidade e Propaganda. Junto com outros colegas de classe, montou uma agência, a qual, depois de visitas a escolas, fez um trabalho de orientação a alunos dos cursos de História e Pedagogia, apresentando uma nova proposta de educação aliada ao uso de tecnologia em sala de aula com resultados positivos. O pessoal da História tinha a parte do assunto que eles poderiam abrangir, e a gente vem entrando com essa bagagem de como poderia ser feito, de onde poderia ser atingido. Uma nova proposta de educação, que é o TICS e o TIDIX, onde novas plataformas e novas tecnologias de fato de informação e de conhecimento poderiam ser passadas para eles. Pelo fato de as novas tecnologias não poderem mais serem ignoradas no nosso meio, elas tendem sua importância ser mais valorizada dentro do âmbito educacional, para a facilitação do próprio aprendizado do próprio aluno e não só transferir informações, mas produzir também o conhecimento. O primeiro seminário de iniciação científica em novas tecnologias aplicadas à educação teve como proposta apresentar os resultados do trabalho proposto em sala de aula sobre mídias, educação e comunicação, atendendo demanda do MEC em relação à instrumentalização da tecnologia em sala de aula. Nós temos aí muito discutido durante ao longo dos anos a ideia do uso do computador, do uso das mídias em sala de aula. Mas, na verdade, eram discussões em relação a como fazer. E nunca era, de fato, potencializado no ensino, na praxis educacional. Então, na verdade, os meninos formataram produtos educacionais através de novas tecnologias e teorias, como a educomunicação, gamificação e o uso das TICs em salas de aula. Então, a proposta em si foi justamente criar produtos, games, vídeos institucionais, revistas digitais, para potencializar conteúdos de história por meio dessas teorias e tecnologias em sala de aula. Então, o trabalho é totalmente prático. Um dos critérios para o desenvolvimento do produto era preparar o aluno para receber, preparar o docente para utilizar o produto de sala de aula, e por isso nós contamos com algumas instituições parceiras para realizar tal proeza. E para discutir o tema, foram convidadas as professoras Mina Tonos, jornalista e professora do curso de Comunicação Social da UFO, mestre em Educação e doutora em Multimeios, e a também jornalista e doutora em Ciências da Comunicação, Adriana Omena. Segundo as palestrantes, o professor deve adaptar-se às novas tecnologias para que esse aluno possa assim aprender com mais facilidade. A própria visão do professor precisa sofrer uma mudança. Na verdade, essa figura do professor que sabe tudo e ele que detém o conhecimento, ela está superada. O professor hoje ele é mediador. Ele media o conhecimento que é possível acessar por meio da tecnologia.
Então, ele auxilia o aluno a encontrar. Se ele partir do pressuposto que ele não detém o conhecimento, mas que ele media o contato do aluno com o conhecimento por meio da tecnologia, vai ficar mais fácil para todo mundo e o aluno ganha. Ambas as palestrantes apoiam a iniciativa do Unipam para discutir opiniões e oportunidade para alunos conhecerem a importância dessas tecnologias. A internet veio para ficar e seu uso é uma tendência irreversível. Sim, eu ainda acho que ela é subutilizada. Eu acredito que a internet tem um potencial muito grande dentro de sala de aula, seja em qual área for. Mas para a comunicação especificamente, é algo essencial. Não se faz mais hoje comunicação sem internet. Então, é necessário levar isso para a sala de aula e usar os recursos disponíveis, né? E até propor a criação de materiais para a internet. E aí o pessoal também não só fica consumindo conteúdo, acessando os conteúdos, mas produzindo e distribuindo conteúdos também, contando histórias de lugares que sem internet não seriam conhecidos. E falando em novas tecnologias, os empresários têm cada vez mais usado a internet para ver o perfil e se decidir pela contratação de funcionários. Por isso, é preciso ter cuidado com as postagens para não ser prejudicado. Para conseguir uma vaga no disputado mercado de trabalho, as empresas estão exigindo mais do que qualificação profissional. Conhecer mais a fundo o candidato tem se tornado importante para garantir um bom ambiente de trabalho. O primeiro item que a gente busca é eficiência, qualificação. E como a Copatsa é uma família quase que familiar, a gente busca também pessoas que têm esse perfil de vida em família, que tenha antepassados assim, que condizem com aquilo que a gente busca, qualidade de pessoas. Para isso, uma ferramenta muito utilizada hoje são as redes sociais. As redes sociais são instrumentos valiosos, importantes, para analisar comportamento, vida social. Aqueles que são abertos, que são permitidos, nós utilizamos deles com a concessão dos candidatos. Essa tendência veio dos Estados Unidos. Uma pesquisa recente mostra que lá, 60% dos empresários já utilizam as redes sociais como critério de contratação e afirmam que o perfil do candidato faz a diferença. Dos que olham, mais de 50% afirmam considerar o fator decisivo na contratação. Os empresários que solicitam as vagas conosco costumam ter essa atitude de pesquisar. Mas será que os trabalhadores estão atentos a isso? O que a pessoa, de certa forma, compartilha ou está interagindo nas redes sociais influencia completamente o comportamento dela no serviço e pode até atrapalhar as relações dela com os companheiros de trabalho. Você tem que prevenir o que você tem que colocar nas redes sociais. Dependendo daquilo que você coloca, prejudica, né? Tem coisas que não são necessárias e muitas pessoas abusam do uso e depois compartilham alguma imagem, empresas analisam o perfil e isso acaba com a imagem da pessoa. Tem gente que não censura o jeito da foto, então é complicado julgar a pessoa pela aparência. Eu acho que tem que conversar com a pessoa e ver qual que é a realidade, quais as intenções dela mesmo. É preciso tomar cuidado. A coordenadora da CDL Talentos dá dicas que podem comprometer uma contratação. Hoje a questão do preconceito, as diversas opiniões é um fator que é bastante observado, Porque dentro de uma empresa, de uma organização, a gente tem vários perfis, a gente tem várias personalidades, a gente tem vários tipos de comportamento, pessoas que pensam de maneira diferente. Então, respeitar as diferenças é algo essencial, acho que cada ser humano tem que ter. Porque se uma empresa que observa vamos supor, o Facebook ou outras redes sociais, e percebe que a pessoa tem crítica a um certo tipo de ideia, enfim. E dentro da empresa ele sabe que tem pessoas dessa maneira, Então como ele vai contratar essa pessoa, sendo que pode dar errado com seus atuais colaboradores? Então é necessário ter esse zelo, mas levando sempre em consideração o respeito ao outro. Eu já vi sim pessoas que falaram mal de empresas anteriores nas redes sociais, e o empresário não escolheu essa pessoa por falar mal, de outras empresas, porque se fala de uma pode falar de outra, E casos também de pessoas que falam mal de outras pessoas. As referências também pesam em 7 de cada 10 contratações. Por isso, a dica é unir currículo, qualificação e bons comportamentos.
Postura e iniciativa são critérios determinantes para a escolha de um profissional. Buscar se profissionalizar, se atentar bem como um currículo deve ser feito da maneira certa, né? Estruturar esse currículo de forma correta, né? Para a postura no momento de levar um currículo a uma empresa, né? No modo de se vestir, né? Vestir de forma profissional. E uma questão assim, que é um detalhe, mas que eu vejo que faz a diferença, é a questão do foco, né? A pessoa ter um direcionamento na área que quer atuar, fazer um curso superior direcionado à área que pretende atuar. Então é um fator muito importante para quem está procurando um emprego hoje. Depois do intervalo, tem a previsão do tempo para o final de semana na região. Um novo método que promete queimar gordura mais rápido sem ficar muito tempo na academia. E Karateka de Lagoa Formosa consegue vaga em campeonato sul-americano, mas participação pode ficar no sonho. Os planos de saúde individuais e familiares serão reajustados em até 13,57%, segundo a autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A decisão será publicada no Diário Oficial da próxima segunda-feira. O percentual válido para o período de maio de 2016 a abril de 2017 atinge cerca de 8.300.000 beneficiários. Nós vamos mostrar agora um treino que promete queimar mais gordura, mas com um detalhe. O praticante vai ficar muito menos tempo na academia. É o HIIT, um treinamento que dá resultado e é sucesso. O treino é intenso e as passadas são rápidas. O HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade, é o maior sucesso entre os aficionados pela malhação. A modalidade promete queimar mais gordura em menos tempo e tem conquistado cada vez mais adeptos. Ultimamente, vem sendo quebrado vários protocolos pela questão do HIIT, como metodologia para queima de gordura, melhoramento tanto da parte aeróbica, do condicionamento físico. E para a minha categoria, no caso, que agora recentemente eu estou competindo no campeonato de fisiculturismo, que é um campeonato que visa melhoramento do físico, precisa estar colocando tanto o treino com musculação quanto o treino aeróbico. E o HIIT já foi comprovado cientificamente que é uma das melhores metodologias para estar trabalhando essa questão da perda de peso, tudo. E além de ser prático, para mim deu muito certo pela questão de praticidade, pela questão de tempo. Porque hoje em dia quebrou aquela visão de que aeróbico tem que ser 1 hora na esteira, 50 minutos. O HIIT foi comprovado que o certo é atividade de alta intensidade e nem sempre precisa ser de longa duração, no caso do HIIT. O treino consiste em exercícios intercalados feitos em períodos curtos, seguidos de um tempinho de descanso. Por exemplo, a gente adaptou para a esteira. Como ele é feito? A gente coloca uma velocidade que você consiga fazer no máximo por 30 segundos. Ou seja, você vai adequar a velocidade que você vai conseguir permitir a fazer no máximo 30 segundos. É um exemplo. E descansa por 30 segundos. Temos também fazer, por exemplo, 20 segundos, descansar 10. Então é um treinamento de alta intensidade intervalado. Dá o estímulo, descansa e faz de novo. Curto tempo de descanso. O resultado é um melhor aproveitamento dos exercícios e o aceleramento do metabolismo, que passa a queimar gordura por mais tempo, mesmo após o fim das atividades. Esse exercício, comparado ao treino contínuo, ele consegue ter um dispêndio de gasto calórico pós-treino maior. Então, o que isso significa na prática? Comparando ao treino resistido contínuo, ele consegue durar esse metabolismo acelerado até 72 horas. Ou seja, o contínuo, enquanto dura 1 a 2 horas, o HIIT consegue te levar até 72 horas. Então, são 2, 3 dias aí queimando mais gordura por maior tempo. Mas, segundo especialistas, é preciso estar sempre com a saúde em dia para praticar o treinamento. Acompanhamento profissional da educação física, sempre procura profissional, porque ele que vai adequar você, questão da musculatura, tá preparado para poder correr, questão de cardiopulmonar, ver se não tem problema cardíaco, já é com o médico, se está apto ou não. Então não é só chegar e fazer, tem que ter acompanhamento profissional. Acontece este mês o Campeonato Sul-Americano de Karatê na Colômbia. Um atleta de Presidente Olegário conseguiu uma vaga, mas pode perdê-la
por falta de recursos. César Augusto tem 20 anos. Ele nasceu em Patos de Minas, mas atualmente mora com os pais em Lagoa Formosa. A mãe é professora aposentada e o pai vendedor. Todos os dias, ele vem para a capital do milho para treinar e também para estudar. Ele cursa o 5º período do curso de Engenharia Civil no Unipan. A paixão pelo karatê veio de criança. Comecei com meus 11 anos de idade. Eu comecei a competir por volta de 14 anos, aí fui 2 vezes vice-campeão brasileiro na categoria de novos, fui 3º lugar na Copa do Brasil. Há 3 anos ele teve uma lesão e largou o esporte, mas problemas de saúde fizeram que ele voltasse a praticar o karatê no fim do ano passado. César, que pesava 70 quilos, chegou a pesar mais de 100 durante esse período parado. Tive uma lesão na coluna, tive que dar uma parada, parei. Falta de apoio, de patrocínio também, ficou mais apertado. A minha saúde estava muito mais precária, entendeu? Eu tinha 70 quilos e voltei com 102. Aí, nesse tempo que eu voltei a treinar, eu já perdi 15 quilos já. E comecei a treinar e comecei a melhorar meu desempenho e voltei a competir. E desde que voltou, ele vem conseguindo bons resultados. Além de melhorar o seu condicionamento físico, ele conseguiu recuperar a boa forma no esporte e conquistou boas colocações em campeonatos que participou. Eu buscava mais a saúde, né? Mas como meu desempenho foi aumentando, aí eu comecei a acreditar mais. Aí eu fui na seletiva em Aracaju, no início do ano, fiquei como primeiro reserva da seleção brasileira. Aí depois eu competi o Mineiro, fui vice-campeão na minha categoria sub-21, mais 84, e fui vice-campeão na categoria adulto também. Depois eu competi o brasileiro em Trindade, Goiás, que eu fiquei em 3º lugar no adulto e campeão equipe sub-21. Aí, paralelo a essa competição, tinha a seletiva 2, seletiva nacional 2 para acabar de formar a seleção. Aí nessa seletiva eu me sagrei campeão e conquistando a vaga para me representar o Brasil. Agora ele se classificou para disputar o Sul-Americano na Colômbia. A competição será de 20 a 26 de junho, mas ele não tem condições de arcar com as despesas. César precisa de patrocínio e para isso conta com a ajuda da população. Tem muita dificuldade, eu estou passando muita dificuldade por falta de apoio. E essa falta de apoio tá muito difícil. Eu consegui algumas ajudas, sabe? Agradeço a todos que me ajudaram, mas ainda falta muito ainda para me conseguir. E até dia 3 eu tenho que arrecadar até R$3.000 para me conseguir estar pagando a passagem e o hotel para me confirmar minha presença no Sul-Americano lá na Colômbia. Quem puder ajudar pode entrar em contato pelo telefone 99247-8215 ou pelo e-mail, ou também depositar na conta corrente dele no Banco do Brasil. Estou bem preparado, estou treinando muito de verdade e estou bem focado para me conseguir ser campeão, pelo menos medalhar lá no Sul-Americano. Repetindo, o telefone de contato do César é 99247-8215. Precisou de óculos? Vá direto a New Color. Promoção: seus óculos usados valem desconto na troca por um novo. Acompanhe agora a previsão do tempo para o final de semana na nossa região. O sábado em Patos de Minas será de sol com algumas nuvens e pancada de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima será 17 graus e a máxima poderá atingir os 28. O índice ultravioleta registra 7 e é considerado alto. Previsão de chuva na região. Em Carmo do Paranaíba, mínima de 18 e máxima de 26. Em Coromandel, mínima de 19 e máxima de 27. Em Lagoa Formosa, mínima de 17 e máxima de 28. Em São Gotardo, mínima de 16 e máxima de 28. Em Presidente Olegário, mínima de 16 e máxima de 28. O domingo em Patos de Minas também será de sol com algumas nuvens e não chove. A temperatura mínima será 17 graus e a máxima poderá atingir os 30. O índice ultravioleta marca 7 e é considerado alto, sem previsão de chuva na região. Em Matutina, máxima de 25, Vargem de Minas, máxima de 28, Guimarães, máxima de 29, Rio Paranaíba, máxima de 25 e Lagamar, máxima de 33. A seguir no NTV News, você vai ver que Minas Gerais perde mais de 3.000 vagas de leitos do SUS em 5 anos. E a luta de uma família para ajudar um filho com microcefalia.
A diminuição no número de leitos em hospitais no estado divide a opinião de especialistas. Em 5 anos, Minas perdeu 3.200 vagas, mas a tendência é a mesma em todo o país. Para alguns, falta investimento do SUS. Para outros especialistas, com a evolução da medicina, muitos casos de internação já não são mais necessários. Seu Dagoberto passou 25 dias em uma unidade de pronto atendimento após sofrer um AVC. O ideal em casos assim é transferir o paciente para um leito de internação hospitalar. Mas a família só conseguiu isso depois de acionar o Ministério Público. A moça do Ministério Público informou que primeiro eles informam ao hospital e dão prazo de 48 horas para conseguir o leito antes de impetrar a ação. Nesse caso eles avisaram, mas o promotor, como achou a situação dele muito grave, ele optou por entrar de uma vez com o processo. O caso de seu Dagoberto é emblemático porque reflete em boa parte a condição de saúde pública do país. As unidades de pronto-socorro como esta conseguem realizar com muito esforço os primeiros atendimentos. Os casos mais complexos necessitam de internação hospitalar, quando os pacientes precisam de cuidados médicos mais prolongados. Uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina revela que o Brasil perdeu nos últimos 5 anos 23 mil leitos de internação hospitalar. Foram 3.200 apenas em Minas Gerais. Mas a redução de leitos não significa simplesmente perda na qualidade do serviço prestado pelo Sistema Único de Saúde. Como nos casos mais complexos, este diagnóstico também precisa uma análise mais apurada. Para esta economista, o número de leitos a tempo não é indicador de qualidade em saúde. Professora da Escola de Medicina da UFMG, ela lembra que nos últimos anos houve uma inversão do perfil de doenças, o que obriga uma reorganização do atendimento pelo SUS. Então hoje, mais do que pensar número de leitos, nós temos que pensar onde eles estão e como eles são acessados pela população, né? Dentro do sistema de saúde. Não a pessoa ir procurar por moto próprio, né, a porta de um hospital, que isso é vamos dizer, um indicador de má atenção, né, de mau acesso das pessoas ao sistema de saúde. Para o presidente do Conselho Regional de Medicina, a redução de leitos é secundária, diante da dificuldade de se manter hospitais de qualidade. Ele alerta que recuperar um paciente exige muito recurso, assistencial e financeiro. Nós não podemos discutir só o número de leitos. Nós temos que discutir a qualificação desse leito, que é o que a gente chama de complexidade. Muitas vezes nós temos hospitais que ofertam leitos de internação, mas são hospitais de baixa complexidade e eles não podem receber alguns pacientes de acordo com a complexidade ou a gravidade do quadro clínico que eles apresentam. Então são duas questões. Nós precisamos discutir a ampliação dos leitos e precisamos discutir a qualificação dos já existentes para que eles se tornem leitos com uma complexidade maior e que tenha condição de receber pacientes de maior gravidade. Para esta especialista, o SUS também é vítima da falta de investimento. Em 2015, o Sistema Único recebeu 46% dos recursos públicos e privados para atender 75% da população. A saúde suplementar arrecadou a maior parte da fatia para socorrer 25% da população. Com o aumento do desemprego, muitos clientes estão abandonando os planos privados. Serão mais 2 milhões de usuários até o final deste ano. A nação ainda não entendeu que o SUS não é um sistema de saúde de pobre para pobre. Ela ainda não entendeu que ele é um sistema eficiente, que a maioria da população usufrui em algum momento desse sistema e que se a gente quer alcançar um sistema público para todos, a participação precisa ser de todas as classes sociais na defesa deste sistema. Nós já mostramos a história do Rafael aqui no NTV News. Ele tem 10 anos, tem microcefalia e perdeu o irmão com o mesmo problema. A família vive dias difíceis e precisa de ajuda. Baiano e sua esposa, Augusta, não sabiam o que fazer quando tiveram seus filhos com esse problema pouco conhecido na época. Perdidos, porém determinados a correr atrás de qualquer tratamento para salvar a vida das crianças. O médico realizou lá o parto e tal, e falou que era gêmeos e que os dois tinham uma especialidade, mas não falou qual é a especialidade. E na época a gente também não sabia também, né, qual é a especialidade.
assim, olha, é o seguinte, um vai ficar no hospital e o outro vai ter que correr atrás. Baiano trouxe os filhos e a esposa para Patos de Minas para estar mais próximos de hospitais que dariam um suporte maior ao filho, que precisa de um tratamento especial. A solução financeira foi acabando, a gente teve que vir para Patos de Minas, que era mais perto, e tinha uma medicina mais um pouquinho avançada que João Pinheiro. A gente correu para cá, vendeu lá, comprou aqui, e aqui a gente está correndo atrás. A família já sofreu muito preconceito, não só das pessoas que se assustam com a imagem do Rafael nas ruas, mas também de médicos que não estavam acostumados a lidar com um caso um tanto quanto desconhecido e que foi mais abordado somente agora. Olha, eu não sei nem quanto te falar, quantos preconceitos, quantos. Eu também, assim, fico emocionado porque é o seguinte, a gente sofre preconceito em todas as áreas. Aonde que a gente chega com ele, inclusive mãe, vou fazer outro apelo, que mãe e pai que tem criança normal, por favor, pode deixar vir tocar nele, isso não pega, entendeu? Isso é uma especialidade. A gente recebe preconceito de médico, de secretário de médico, de adolescente, de adulto, senhor, senhora. Dentre tantas situações complicadas vividas pelos pais de Rafael, uma que tem sido comum é quando é necessário sair com o filho e as vagas de deficientes estão ocupadas. Baiano pede que a população tenha mais consciência, já que para eles é tão difícil andar longas distâncias com Rafael. A gente também está tendo muito problema com o estacionamento, né? Com as vagas para deficiente, porque aonde a gente encosta para levar ele nos médicos, no APAI, aí não tem vaga, tem a vaga tem, mas está ocupada para as pessoas que não é com deficiência, pessoa normal, que também não é idoso, já tive problema várias vezes. Periodicamente é necessário viajar com Rafael para Belo Horizonte para que seja feita a troca do bottom na barriga da criança, que é por onde ele se alimenta. Mas tem hora que a gente não dá conta. Ele tem o salário dele, mas não dá. É muita coisa, é muita viagem para Belo Horizonte. Inclusive, a gente, segunda-feira, agora a gente vai para Belo Horizonte, vão trocar o boto, né? Que são isso aqui, ó, a gente vai trocar o boto, sabe? Então a gente vai na segunda e volta na quarta-feira. Esse aqui é um aparelhozinho, que fica uma bola por dentro, onde que ele come, você entendeu? No decorrer dos anos, a família vendeu bens para custear o tratamento de Rafael. E apesar de Baiano trabalhar como garçom e ter uma fabricação própria de temperos como forma de sustentar a família, as despesas são altas e agora pede que a população ajude em forma de doações. Eu trabalho como balconista, etc., mas a gente mexe com temperos, sou bem conhecido na cidade como temperos do Baiano, que precisa de ajuda também. A única ajuda que a gente pede para ele, para a população, etc., de fralda, que gasta muito, né, que tudo que ele come, que, assim, uma comparação, a saliva, que ele come, assim, quando ele tosse, aí ele faz xixi, então ele gasta muita fralda, você entendeu? E fruta, verdura, é o que a gente precisa para ele. Então, se a população quiser ajudar ele, a gente, a mãe, eu, os irmãos, a gente agradece para ele, a gente não está pedindo nada para nós, porque eu trabalho, sou digno, né? E eu quero que a população enxerga que aqui em Patos de Minas tem uma criança com microcefalia, está aqui filmando a cabecinha dele, né? Aqui também já foi filmado, para onde que ele come. E quero também deixar bem claro também o seguinte, para a população ajudar mais as crianças com deficiência e com os idosos. Rafael é um menino alegre e, apesar das dificuldades que a família vive, ele traz muita alegria para casa. Olha, essa criança, eu tenho mais 2 filhos, são de coração também, mas ele é especial. Então, só de eu falar nele, eu já começo a chorar. Então, eu fico 24 horas, eu sou um papai coruja, então ele fica mais comigo, e eu luto mais, cobro mais da mãe. A mãe fica 24 horas por ele. E eu trabalho à noite, chego em casa e eu tenho que correr por ele, fazer tudo por ele. E eu sou pai mesmo, paizão mesmo. Enquanto Deus estiver dando vida para ele e vida para mim, eu vou continuar sendo um pai e ele vai continuar sendo meu filho, respeitando os outros. Mas é o que dá mais alegria, mais emoção na casa, é o Rafael. Não é porque ele é especial, ele é mais do que especial para mim.
Para ajudar o Rafael, basta entrar em contato pelo telefone 3825-8008 ou 99665-3515. Ainda nessa edição você vai ver que a Associação Anjos da Vida recebe ambulância e pets são transformadas em vassouras e famílias são beneficiadas. Um exemplo de sustentabilidade. Em Patos de Minas, garrafas PET são transformadas em vassouras ecológicas. Com isso, além de colaborar com o meio ambiente, muitas famílias são beneficiadas com a venda do produto. Sustentabilidade. A palavra que melhor define o trabalho que vem sendo realizado no projeto Viva Cristável. Olha, nós estamos trabalhando, fazendo um grande esforço para que ele seja um projeto sustentável. E no início, como você sabe, toda atividade requer um tempo de permanência no mercado, de maturação, né? A gente ainda não atingiu o 100% da sustentabilidade, não. Está bem aquém ainda, mas nós não estamos parando, não estamos parados, estamos movimentando para que isso venha a acontecer. A Recicla PET, fábrica de vassouras ecológicas que promove a reciclagem de garrafas, foi implantada no projeto Viva Cristável há cerca de 2 anos e tem dado muito certo. O trabalho beneficia membros da comunidade e contribui com a preservação do meio ambiente. O objetivo principal, o foco principal do projeto, é colaborar com a preservação ambiental, porque nós retiramos garrafa PET do esgoto, da rua, do lixo, enfim, né? E elas são, a partir da hora que são fabricadas, vassoura de destinação é outra, né? Então a gente colabora também com o meio ambiente. E a parte principal são as pessoas. O projeto tem o objetivo de socialmente ajudar pessoas carentes aqui do bairro, porque estão aqui mais próximo, nesse entorno aqui do Cristável, né? As pessoas que já vieram trabalhar aqui, que já trabalharam aqui, e o projeto tem realmente essa característica social. As vassouras são fabricadas em uma pequena sala equipada com todos os materiais necessários. A produção é artesanal e feita por mãos de pessoas como a Dona Maria de Lourdes. Bem, eu ficava em casa, né, sem fazer nada e esperando a banda passar, né, como se diz a minha avó. E aí uma amiga minha falou assim, por que você não vem fazer vassoura comigo? Falei, mas será que eu dou conta? Aí ela falou assim, vamos tentar, se a gente não dá conta, a gente pelo menos tentou. E eu vim, né, eu vim pra cá, assim, meio desmotivada, e cheguei aqui, né, como se diz, tomei gosto, gosto de fazer as vassouras, não tive problema nenhum de aprender a fazer elas, né? Para mim foi até um prazer muito grande fazer elas. E gostei, estou aqui até hoje, também gosto, estou aqui. Ela conta que para fazer uma vassoura são necessárias 30 garrafas PET. A produção de cada peça leva cerca de 3 horas. A gente começa lavando, né, o litro, né, a gente lava o litro, a gente lanceta por baixo tirando o fundo da garrafa, depois a gente traz para a máquina para poder cortar, para tirar as tirinhas. Tirou a tirinha, leva para a grade, né? Na grade você enrola a grade do tamanho que você quiser, né? Depois você leva para o forno para assar. Depois você leva para dar um choque na água, né? Deu choque na água, depois você vem, você tira, corta. Aí você já pode começar, né? A brincadeira que é montar as vassouras, né? Para mim é uma brincadeira que é muito bom, é muito prazeroso estar fazendo as vassouras. Bom, e isso então tem te ajudado muito na renda da casa, né? Muito, muito, né? Porque hoje as coisas estão muito difíceis nessa crise que a gente está passando, né? Ajuda sim, ajuda muito. O trabalho de cooperação tem tudo a ver com o Sicoob Credicopa, que é parceiro e apoia a ação. Além de estar nos nossos princípios, que é o interesse pela comunidade, e os valores, que é o meio ambiente, a Credicopa abraçou esse projeto, estando vendendo, né, e participando da cooperativa. A cooperativa possui um cantinho especial em sua agência para divulgar o projeto Recicla PET. Um ponto de venda de vassouras e um local destinado para o recolhimento de garrafas que são doadas. Está aberta a venda a cooperados e não cooperados também, mesmo quem não seja cooperados pode comprar as vassouras, né? Que além de
ajudar o projeto, vai estar adquirindo um material de muito boa qualidade. Além disso, a cooperativa já testou e aprovou as vassouras. Elas são utilizadas no trabalho de limpeza em obras. Uma vassoura dessa na mão de um funcionário de obra é um bom test drive. Então ela tem resistência, trabalhou bem, limpou bem, varreu a parte de poeira e obra é uma limpeza pesada. Então ela deu um resultado muito bom. Produto muito bom e a gente conclama, né, a todas as empresas que utilizam, né, vassouras, vassourões, para estar adquirindo, porque além da gente estar fazendo um bem, né, para a comunidade, tirando as garrafas PETs, a gente está incentivando a cooperativa. A Associação Anjos da Vida, que oferece suporte a pessoas com câncer, foi criada há pouco tempo em Patos de Minas e tem papel importante na vida dessas pessoas. A entidade mantém 2 casas de apoio e, a partir de agora, terá condições de oferecer também transporte para pacientes que necessitam de tratamentos em outras cidades. A Associação Anjos da Vida ganhou uma nova ferramenta para transportar os pacientes de câncer para tratamento. A van, com 16 lugares, doada à entidade nesta sexta-feira, terá papel importante. A alegria é muito grande e, assim, representa amor, representa caridade, como se diz, tudo de bom. Porque só da gente pensar, saber que vai ser de grande valia para muitas pessoas, né? As pessoas vão ter um conforto para poder estar indo fazer esse tratamento. É uma bênção muito grande de Deus. A van custou R$130 mil do caixa do governo de Minas. O dinheiro foi destinado pelo deputado Eli Tarquínio a pedido do vereador Lindomar Tavares. É uma subvenção destinada à saúde para atender os anjos da vida, que dão toda essa cobertura e essa assistência na hora de muita dor, de sofrimento, numa doença terrível que é o câncer, né? Então o João é muito meu amigo, que comanda isso aqui com a pleide de pessoas que têm bom sentimento humano e que assiste esses pacientes que vão para Barretos. E ele me fez a solicitação. Teve uma certa dificuldade para a gente conseguir a verba, mas depois de muita burocracia, finalmente, o dinheiro foi colocado na conta e, através de uma emenda minha, parlamentar, nós conseguimos a verba de 130 para comprar uma van para transportar as pessoas para Barretos na hora necessária. A Associação Anjos da Vida, em apenas alguns anos de existência, já encaminhou mais de 450 pacientes para tratamento no Hospital do Câncer de Barretos. Vai facilitar muito, né? Porque a preocupação das pessoas, quando a gente marca a primeira consulta, né? A preocupação é o meio de transporte. Como eu vou? Eu não tenho veículo, eu não tenho motorista, né? Então, assim, a preocupação deles é o meio de transporte para poder estar indo. A Associação Anjos da Vida, além de encaminhar os pacientes de câncer para tratamento, mantém 2 casas de apoio, uma aqui e outra em Barretos. A entidade faz campanhas para manter as ações. Então, essa rifa desse carro já é o 2º ano, né? Isso é para dar manutenção, né? Para cuidar dessa van, cuidar desse povo. A gente precisamos vender essa rifa. As pessoas que querem ser voluntário, vêm pegar um bloquinho, vender para sua família, ajudar nós a cuidar desse povo, porque a gente precisamos do apoio da população dessa forma. Então, quer ser um voluntário, vem ajudar nós a vender essa rifa, correr atrás para a gente poder dar sequência nesse trabalho. Por hoje é só. Mais informações você pode acessar o site patosja.com.br. Uma boa noite a todos e um excelente final de semana.